Eu estive lá, no alto das muralhas. O ar, pesado com a fumaça de pólvora e o cheiro de suor e medo, sufocava meus pulmões. O som não era de gritos de guerra, mas de algo mais terrível: o silêncio. Um silêncio que se abateu sobre nós como um presságio, enquanto eu olhava para o horizonte. O inimigo não era apenas um exército, era uma maré de homens, uma avalanche de aço e fúria, esperando a minha queda. Eles sabiam que aquelas muralhas, que por 1000 anos resistiram a tudo, não seriam mais o nosso escudo. Porque eu sabia o que viria a seguir. Eu senti a terra tremer sobre os meus pés, e então eu ouvi o som que viria a ecoar pela história. Não um, mas centenas de tambores, batendo em uníssono, marcando o ritmo da nossa própria morte. Eu me chamo João, sou um soldado bizantino, e esta é a minha história. Esta é a história do dia em que a minha cidade, Constantinopla, se tornou a última esperança de um império que se recusava a morrer. Eu olhava para o sol que se punha sobre o Bósforo, e cada raio de luz dourada me parecia um adeus. Um adeus ao último pedaço de Roma. Amanhã seria o dia em que eu enfrentaria o canhão que prometeu e entregou o fim de tudo o que eu conhecia. Eu nunca me esqueço daquela sensação de frio no estômago, o gosto de ferro na boca. Todos nós sabíamos que o fim estava próximo. Mas ninguém estava preparado para a violência que se seguiria, para o espetáculo de um império desmoronando sobre os nossos olhos. Este não é apenas um relato de uma batalha, mas de uma luta desesperada pela sobrevivência, pela fé e por um legado que durou mais de 1000 anos. É a história de como uma cidade um dia caiu e o mundo mudou para sempre. Fique comigo, pois esta é a jornada para o coração do dia em que o Império Romano do Oriente deu seu último suspiro. Antes de prosseguirmos com a nossa viagem no tempo, deixe um comentário e me diga de qual cidade e país você está assistindo isso agora. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo, para não perder nenhum outro mistério revelado em nossas próximas jornadas. Minha família vive em Constantinopla há gerações. Aprendi desde criança a respeitar e temer as muralhas que nos protegiam. Elas eram mais do que pedra e argamassa. Eram a alma da nossa cidade, a promessa de segurança que por mais de 1000 anos foi mantida. Eram o legado de Constantino, o Grande, que ao fundar a Nova Roma em 330 d.C., sabia o poder que a geografia lhe dava. A cidade, protegida pelo Mar de Mármora, pelo Bósforo e pelo Corno de Ouro, era uma fortaleza natural, um ponto estratégico que ligava a Europa à Ásia. As muralhas teodosianas, com suas torres e fossos profundos, pareciam impenetráveis. Eu, quando era apenas um menino, corria pelos seus alicerces, imaginando as batalhas que elas testemunharam. Elas resistiram aos visigodos, aos hunos de Átila, aos avares e até mesmo aos persas. Pareciam ser a prova de que nosso império era eterno. Por séculos, o poder de Bizâncio, como chamávamos, foi sinônimo de riqueza e poder. Com o controle de rotas comerciais, a vanguarda da arte e da ciência e a custódia da fé ortodoxa. Nossos navios navegavam por todos os cantos do Mediterrâneo, trazendo especiarias, seda e riquezas que transformavam nossa cidade na metrópole mais cobiçada do mundo. A Basílica Santa Sofia, com sua cúpula gigante, parecia abraçar o céu, e era a prova de nossa grandeza. Mas eu sabia, lá no fundo, que as muralhas, por mais poderosas que fossem, não seriam o suficiente. Em 1453, o mundo ao nosso redor havia mudado.
Éramos uma ilha de fé ortodoxa cercada por um oceano de poder otomano que crescia e se expandia de maneira implacável. Constantinopla, antes um colosso, era agora apenas um eco de seu antigo esplendor. As guerras constantes e as disputas internas enfraqueceram nosso exército e esgotaram nossos cofres. Nossas muralhas ainda estavam de pé, mas a força para defendê-las já não era a mesma. E ainda assim, a esperança ainda era a última a morrer. Nosso imperador, Constantino XI, um homem de fé inabalável, sabia que a derrota não era uma opção. Ele se preparou para a batalha, reforçando as defesas, buscando ajuda na Europa e armando cada homem capaz de lutar. Ele me parecia ser o último verdadeiro humano, pronto para defender um legado que, para ele, era sagrado. Mas nosso inimigo, o jovem e ambicioso sultão otomano Mehmed II, não via o nosso império como um legado, mas sim como um obstáculo, um anacronismo, o último pedaço de terra que o impedia de ser o senhor de todo o mundo. E ele tinha uma arma. A arma de Mehmet não era de bronze nem de aço, era uma ideia que ele extraiu da mente de um engenheiro húngaro chamado Urbano. Urbano, antes de ser contratado por Mehmet, havia oferecido sua invenção ao meu imperador. Mas nós, com nossos cofres vazios e nossa arrogância, recusamos. Dizem que Constantino XI riu da proposta e disse que a tecnologia nunca superaria a fé. Ele estava errado. O que Urbano construiu era um monstro de 8 metros de comprimento, um canhão de bronze tão grande que era capaz de disparar uma esfera de pedra de quase 600 quilos. Para movê-lo, foram necessários 60 bois e centenas de homens. Para dispará-lo, era preciso tanta pólvora que a terra tremia a cada tiro. Nós o chamamos de a boca do diabo. E eu, do alto das muralhas, o via sendo montado como um dragão que se preparava para vomitar fogo e fúria sobre a nossa cidade. O nosso pesadelo começou a se materializar no dia 6 de abril de 1453. No horizonte, a maré otomana se espalhava. Eram mais de 80 mil homens, um exército imenso. Mas o que realmente nos aterrorizava era o seu coração, o canhão de Mehmet. O som de seu primeiro disparo foi como um trovão, uma força brutal que parecia rasgar o ar. Da minha posição no topo da muralha, eu vi a bola de pedra gigante voar, um ponto negro no céu e se chocar contra nossa defesa. O impacto foi devastador. A pedra não apenas atingiu a muralha, ela explodiu, abrindo uma rachadura que parecia ser a primeira ferida de nossa cidade. A cada disparo, um pedaço de nossa história e de nossa esperança se esfarelava. O som era ensurdecedor. A terra tremia. Eu olhava para os meus companheiros e via em seus olhos o medo que também sentia. Aquele não era um canhão comum, era uma arma psicológica. Mehmed não estava apenas tentando derrubar nossas muralhas, ele estava tentando quebrar nosso espírito. Ele queria nos mostrar que a nossa resistência era inútil, que nossa fé não nos protegeria, que a tecnologia dele era superior à nossa tradição. Meu trabalho era consertar a muralha. Após cada ataque, homens como eu, com pedra, argamassa e toras de madeira, corriam para a fissura tentando preenchê-la, remendá-la, antes que fosse tarde demais. Era uma corrida desesperada contra o tempo. Nós trabalhávamos à noite, sob a luz das tochas, com o medo constante de um ataque surpresa. Eu vi homens morrerem, atingidos por estilhaços de pedra ou esmagados pela própria muralha que tentavam salvar. O cansaço era imenso, a esperança pequena, mas nós lutávamos. Eu me lembro de uma noite olhando para o acampamento inimigo, vendo a fogueira que ardia ao redor do grande canhão. Para eles, era um símbolo de poder. Para mim, era o símbolo da nossa morte iminente. Mas havia algo mais. O canhão precisava de um tempo para esfriar após cada disparo. Isso nos dava um breve respiro, um tempo precioso para reconstruir, para preparar a defesa, para tentar, em vão, salvar o que não podia mais ser salvo.
Eu me lembro do imperador Constantino XI, um homem que não se escondia em seu palácio. Ele andava entre nós, os soldados, encorajando-nos, prometendo a vitória, mesmo sabendo que era uma mentira. Seu semblante era sério, mas eu via em seus olhos a determinação de um homem que sabia que estava no fim de sua jornada. Ele sabia que lutava não por uma vitória, mas por uma causa, pelo legado de seu povo. A cada dia, o ataque era mais intenso. O canhão de Mamed não era a única arma. As catapultas e as torres de cerco, gigantescas e imponentes, se aproximavam lentamente, como montanhas de madeira que se moviam em direção à nossa cidade. O som das flechas e das pedras caindo em cima de nós se misturava com o estrondo do canhão. A cidade, antes vibrante e cheia de vida, estava agora em silêncio. As igrejas estavam cheias, as pessoas rezando, esperando um milagre que nunca viria. Mas a nossa defesa não era apenas terrestre. O Império Otomano precisava dominar o mar para cercar a cidade completamente. Uma corrente, que se estendia do porto de Constantinopla até Pera, bloqueava a entrada do Corno de Ouro e protegia a cidade por mar. Era a nossa última linha de defesa. Mas Mamed, em sua genialidade tática, decidiu que o mar não seria um obstáculo. Ele ordenou que seus navios, em um movimento ousado, fossem transportados por terra, por cima das colinas. Eu não acreditei quando vi. Não poderia ser verdade. Vi os navios otomanos, um por um, sendo arrastados por rampas de madeira, lubrificadas com sebo, em direção ao Corno de Ouro. O que parecia impossível se tornou realidade. Foi um golpe duro, uma demonstração de poder e engenhosidade que nos deixou em choque. A nossa última esperança no mar havia sido quebrada. Nosso moral estava baixo. O canhão havia aberto várias fissuras em nossas muralhas. As torres de cerco estavam quase lá. Os navios, agora no Corno de Ouro, nos cercavam completamente. A cidade, antes a mais segura do mundo, estava agora vulnerável por todos os lados. E eu sabia que era só uma questão de tempo. O último ataque, a grande investida estava por vir. E eu estaria lá para lutar por minha cidade, por minha família, por meu imperador, por meu povo. A noite anterior ao ataque final foi a mais longa da minha vida. Eu não consegui dormir. Eu me ajoelhei na frente de um ícone de Nossa Senhora, a protetora de Constantinopla, e rezei, não por a vitória, mas para que a minha cidade pudesse cair com dignidade, e para que meu povo pudesse ter a coragem de enfrentar o inevitável. Eu sabia que a nossa luta não era mais por a vitória, mas pela honra. O dia 29 de maio de 1453 amanheceu cinzento e úmido. O ar estava mais pesado do que o normal, carregado com o cheiro de morte e o pressentimento de desastre. Acima das nossas muralhas, o céu parecia chorar pela nossa sorte. O silêncio da noite foi quebrado por um grito, um som que fez meu sangue gelar. O grito era um aviso, o começo do ataque final. A maré otomana, mais vasta e terrível do que nunca, começou a se mover. Eu estava na seção das muralhas que havia sido mais danificada pelo canhão. A fissura era enorme, um buraco na nossa defesa que parecia um convite à morte. Eu segurei a minha espada, as minhas mãos suadas e tremendo. Ao meu lado, outros homens, alguns mais jovens do que eu, outros mais velhos e experientes, se preparavam para o que sabíamos ser a nossa última luta. A primeira onda de ataque foi composta por Bashi Bazuks, guerreiros mercenários que lutavam sem disciplina ou estratégia, mas com uma ferocidade cega. Eles eram como uma horda de lobos tentando encontrar uma brecha. Nós lutamos com tudo que tínhamos, com as espadas, com as lanças, com o fogo grego, o nosso segredo milenar que parecia queimar até na água. E os repelimos. Mas a cada onda mais e mais deles vinham, e o cansaço começava a nos esmagar. Depois vieram os janízaros. Esses eram os verdadeiros guerreiros, a infantaria de elite do exército otomano. Eles lutavam com uma disciplina e uma ferocidade que eu nunca tinha visto. Parecia uma máquina de guerra, uma força imparável. Eu os vi subindo as muralhas, com as escadas, e vi homens caindo, feridos, mortos, mas eles não paravam.
Lutamos corpo a corpo em um combate brutal e desesperado. Eu defendi, ataquei e matei. E vi meus companheiros morrerem ao meu lado e eu não tive tempo de chorar. O que eu me lembro com mais clareza daquela batalha era o som. Não o som de espadas ou de gritos, mas o som do canhão de Mehmet. Ele continuava a atirar, em intervalos regulares, abrindo novas fissuras, destruindo a nossa moral e a nossa cidade. A cada explosão, um pedaço de Constantinopla caía e um pedaço de mim morria. O ar estava tão cheio de fumaça que era difícil respirar. No meio da batalha, um murmúrio se espalhou entre nós, uma notícia que parecia pior do que a morte. O general Giovanni Giustiniani, um mercenário genovês que nos ajudava, um dos nossos melhores guerreiros, foi ferido. Dizem que uma bala de canhão o atingiu e ele foi retirado da batalha num navio. A sua partida, mesmo que compreensível, quebrou a nossa moral e a nossa defesa em sua seção começou a falhar. Eu ouvi os gritos do imperador Constantino XI, um homem que lutava na linha de frente, ao nosso lado, com a sua espada em punho. Ele não se comportava como um rei, mas como um soldado, um de nós. Eu o vi cair. Não vi a sua morte, mas eu sei que ele caiu. Ele não fugiu, não se rendeu. Ele morreu como um romano, lutando pela sua cidade e pelo seu povo. A sua morte foi o fim da nossa esperança. O último imperador romano havia morrido. O Império Romano estava finalmente morto. O resto da batalha é uma névoa de terror. Vi a bandeira otomana ser hasteada no topo da Basílica de Santa Sofia e o som dos tambores de guerra ser substituído pelo som dos gritos de vitória. Eu lutei até o fim, até que meu braço não pudesse mais segurar a espada. Eu fui um dos poucos que conseguiu escapar, fugindo num navio. Eu me lembro de olhar para trás enquanto o navio se afastava e ver a cidade que eu amava, a minha casa, em chamas. O céu, antes cinzento, agora estava tingido de vermelho e laranja, a cor do fogo, a cor da nossa derrota. Eu vi a Basílica de Santa Sofia com sua cúpula gigante, mas agora ela era um símbolo de algo novo, um novo império, um novo mundo. O último vestígio de Roma havia desaparecido. A queda de Constantinopla não foi apenas a derrota de uma cidade, mas o fim de uma era. A Idade Média terminou naquele dia. O poder do Império Bizantino, a sua arte, a sua ciência, a sua fé, se espalharam pela Europa, dando impulso para o Renascimento. O caminho para o Oriente, antes dominado pelos bizantinos, agora estava nas mãos dos otomanos, e a busca por uma nova rota para a Índia e China deu início à era das grandes navegações. A nossa derrota foi o nascimento de um novo mundo. O que aconteceu depois do nosso naufrágio foi o nascimento de um novo mundo. Mehmed II, o Conquistador, não era apenas um guerreiro, mas um visionário. Ele transformou a cidade que eu amava na sua nova capital, um centro de poder e cultura do seu novo império. Ele não a destruiu completamente, ele a transformou. A Basílica de Santa Sofia, o nosso símbolo de fé, foi transformada em mesquita. Os sinos foram substituídos pelo chamado para a oração, mas a sua beleza, a sua imensidão, continuaram a me assombrar, mesmo de longe. A cidade, rebatizada como Istambul, floresceu sob o domínio otomano. O porto, antes usado por nossos navios, agora recebia a frota otomana. A cidade se tornou o centro de um império que se expandiu por 3 continentes, controlando as rotas comerciais da seda e das especiarias. O medo que eu sentia de Mehmed se transformou em respeito, pois eu vi a sua genialidade, a sua capacidade de transformar uma derrota em uma vitória, de um fim em um novo começo.
O canhão de Mehmed, a boca do diabo que destruiu minhas muralhas, se tornou um símbolo. A tecnologia que nós, em nossa arrogância, recusamos, foi o que abriu as portas para um novo império. E o mundo inteiro viu isso. A queda de Constantinopla mostrou que o mundo não era mais dominado por espadas e muralhas, mas sim por uma nova era de poder militar e tecnologia. A pólvora, antes uma curiosidade, se tornou a rainha dos campos de batalha. E o meu povo, aqueles que sobreviveram e não fugiram, foram absorvidos pelo novo império. Muitos mantiveram a sua fé, a sua cultura, mas a sua identidade romana se diluiu com o tempo. A Grécia, antes uma parte do nosso império, se tornou uma província otomana. E o legado que uma vez defendemos se tornou uma memória. Mas a nossa cultura não morreu. Ela se espalhou, levada por refugiados, por estudiosos, por artistas que foram para a Europa. Eu vi a Europa, antes indiferente ao nosso sofrimento, acordar. O comércio com o Oriente, agora dominado pelos otomanos, foi interrompido. Isso forçou os reinos europeus a buscar novas rotas comerciais, novas terras, novas riquezas. A nossa queda, o nosso fim, foi o que impulsionou a era das grandes navegações, a descoberta de novas terras, de novos mundos. A morte de Constantinopla foi o nascimento da Idade Moderna. E eu, o soldado que olhou para trás, vivi para ver o mundo mudar. Eu vi o império que defendi mover e vi um novo império nascer. A minha vida foi o último suspiro de uma era, o último eco de um império que uma vez dominou o mundo. Eu vi o último imperador romano morrer em combate, e eu sou a testemunha viva de um mundo que nunca mais seria o mesmo. A cidade que eu chamei de lar se tornou uma nova Roma, mas uma Roma que não falava a nossa língua, que não rezava a nossa fé. Eram os mesmos muros, as mesmas ruas, mas a alma da cidade era diferente. Os muros, que antes me davam segurança, agora me davam medo. Eu me tornei um fantasma em minha própria cidade, um lembrete do que um dia existiu, mas que agora era apenas uma memória. Mas a memória é poderosa, e a minha história, a história de um soldado bizantino que sobreviveu à queda de sua cidade, é o que mantém viva a memória de um império que se recusou a morrer e que, em sua morte, deu luz a um novo mundo. Eu contei a minha história, a história de nossa queda, para os meus filhos, para os meus netos, para todos que quisessem ouvir. Eu não queria que o meu povo fosse esquecido, e eu sabia que a minha voz, a minha história, era a última esperança de manter a nossa memória viva. A história é feita de escolhas, de momentos, de homens. A queda de Constantinopla não foi apenas o fim de um império, mas o ponto de virada de um mundo. Foi o evento que ligou a Antiguidade, a Idade Média e a Idade Moderna em uma única linha do tempo. E o canhão, a arma de um engenheiro húngaro, a boca do diabo, foi o que fez essa transição possível. A sua história, a história da minha cidade, não é apenas sobre uma derrota. É sobre a resiliência humana, sobre a fé, a honra e sobre a capacidade de um povo de se erguer das cinzas. É sobre a luta de um imperador que escolheu morrer como um soldado, defendendo o legado de seu povo. A morte do imperador Constantino XI, um dos últimos heróis de uma era, foi o que transformou a derrota em uma lenda. O que nos resta hoje é a memória. A memória de uma cidade que por mais de 1000 anos foi a capital do mundo, a guardiã da fé, da ciência e da cultura.
A memória de um povo que lutou até o fim contra todas as adversidades, contra um inimigo mais forte, mais numeroso, mais bem armado. E a memória de uma queda que mudou o mundo para sempre. Eu, como um sobrevivente, me tornei um contador de histórias. Eu contei a minha história, a história de nossa queda, para os meus filhos, para os meus netos, para todos que quisessem ouvir. Eu não queria que o meu povo fosse esquecido. Eu não queria que o legado de Roma fosse apagado. E eu sabia que a minha voz, a minha história, era a última esperança de manter a nossa memória viva. Eu vi o mundo se expandir, novas terras serem descobertas, novas culturas serem formadas. Eu vi a pólvora, a tecnologia que nos destruiu, ser usada em outras guerras. E eu soube que a queda de Constantinopla foi o que iniciou a era da guerra moderna. Eu vi o meu mundo ser substituído por um novo mundo, um mundo mais complexo, mais conectado, mais perigoso. E a queda de Constantinopla fez com que a Europa não pudesse mais contar com as Índias para atender às necessidades de alguns produtos, como a seda e as especiarias. Então, os europeus começaram a procurar por novos caminhos para chegar às Índias, o que levou à descoberta do Novo Mundo e à criação de novas rotas comerciais que mudaram o mundo para sempre. E mesmo que a minha cidade tenha se tornado outra, eu ainda a via em meus sonhos. Eu ainda via as muralhas, inteiras, imponentes, nos protegendo. Eu ainda via a Basílica de Santa Sofia com sua cúpula gigante, sob a bandeira de Bizâncio. Eu ainda ouvia os sinos, mas eu sabia que era apenas uma memória, uma lembrança de um mundo que não existia mais. O som dos sinos, a beleza da basílica, o cheiro de incenso em nossas igrejas, tudo isso agora existia apenas em minhas memórias. Eu me tornei o guardião de um passado que a história oficial tentou apagar. E, com o passar dos anos, eu percebi que a minha história era a última forma de justiça para o meu povo. A queda de nossa cidade foi o fim de um império, mas o começo de uma nova história. E eu, com minha voz, me tornei o elo de um mundo que desapareceu. Eu me tornei a ponte entre o nosso passado glorioso e o futuro incerto que se desenhava no horizonte. A minha vida, a vida de um soldado bizantino, se tornou a de um contador de histórias. E eu sabia que enquanto houvesse alguém para ouvir, o Império Romano do Oriente não estaria completamente morto. Ele viveria, não em pedra, mas em palavras. A memória, eu aprendi, é mais forte do que qualquer muralha e mais poderosa do que qualquer canhão. Ela é a prova de que um povo, mesmo em sua derrota, pode se recusar a ser esquecido. E eu sou essa memória. A queda de Constantinopla foi o fim de uma era, mas o seu legado ecoa até hoje. O mundo em que vivemos foi moldado pelos eventos daquele dia 29 de maio de 1453. As rotas comerciais, a tecnologia, a política e até mesmo a arte foram transformadas. A nossa jornada no tempo chega ao fim, mas a história de Constantinopla e de seu último imperador, Constantino XI, continuará a nos fascinar. A sua luta, a sua bravura e a sua derrota são uma lembrança de que a história não é apenas sobre a vitória, mas sobre a luta, a honra e o legado. Eu sou um soldado bizantino. Eu vi o último pedaço de Roma morrer, e eu sou o fantasma de um império que se recusou a ser esquecido.